A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, gente boa, nós chegamos aqui na classe dos adultos nesse primeiro trimestre da CPAD em 2021, na lição de número 5. Uma lição muito especial, onde nós vamos voltar o nosso olhar agora nessa doutrina sistemática, estudando a pessoa do Espírito Santo para o fruto do Espírito. E o tema da lição de hoje é muito especial. Fruto do Espírito, o eu crucificado, onde nós vamos compreender a respeito da realidade, da importância de obter esse fruto espiritual, que tem aí várias qualidades para o nosso crescimento em Jesus. É claro, gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo também. Por favor, coloque aí nos comentários #Glória a Deus e participe nesta ministração. Nós estamos com uma ferramenta muito especial para você que é professor aqui da classe dos adultos e dos jovens também. É o Facilita EBD, onde você encontra os recursos que eu apresento aqui para você, como o slide, de repente você quer utilizar na tua ministração, o esboço também, além de cursos específicos para professores da Escola Bíblica Dominical. Vale a pena você entrar no nosso site, a nossa plataforma é dedicada especialmente a você, pode se tornar um dos nossos assinantes. Nós estamos comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. E é claro, gente boa, que você vai achar o link do Facilita EBD e também os links das nossas videoaulas aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar e acessar, ficar à vontade para navegar em nome do Senhor Jesus. Lembrando também, nota 10, que a aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos aqui na lição de número 5 na classe dos adultos, onde estamos estudando nesta lição o fruto do Espírito, o eu crucificado. Nós vamos voltar o nosso olhar hoje para o texto que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, a carta aos Gálatas. É importante também levarmos em consideração algumas questões que sempre estamos apresentando aqui para você no decorrer desse trimestre, a pedido de diversos alunos, textos que podem te ajudar na orientação desta videoaula. O primeiro texto que eu quero apresentar para você nessa ministração, assim como estou apresentando durante todo esse trimestre, foi escrito e organizado também pelo próprio comentarista dessa lição, que é o pastor Ezequiel Soares, que é a declaração de fé da Assembleia de Deus. Aqui você vai encontrar recursos que podem ajudar a dinamizar a tua ministração nessa aula de hoje também. Nós também vamos apresentar para vocês o texto que é importantíssimo para compreender a respeito do texto de Gálatas, escrito pelo pastor John Stott, da editora ABU, a mensagem de Gálatas, somente um caminho. Esse material é espetacular, é um comentário bíblico que pode trazer uma visão assim melhor a respeito do contexto em que esse fruto do Espírito é citado por Paulo. Qual é o teor dessa mensagem que Paulo está apresentando para os irmãos? E vale a pena a gente entender isso aqui para apresentar em sala de aula. Outro texto também que eu quero indicar para você, que inclusive foi tema aqui de trimestres passados na classe dos adultos, é um texto do pastor Osiel Gomes, também comentarista da CPAD, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Esse texto é da editora CPAD e foi tema também de lições passadas aqui. Pode te ajudar na ministração de hoje, se você tiver esses recursos. Vale a pena você dar uma folheada, dar uma olhada para enriquecer ainda mais a sua aula, em nome do Senhor Jesus. Gente boa, hoje nós chegamos na lição de número 5 e é claro que nós temos também algumas bases bíblicas e teóricas para a gente poder apresentar em sala de aula e é necessário você fazer isso com os teus alunos. E o nosso texto áureo de hoje, da nossa lição, que é a nossa primeira base, está em Romanos capítulo 15, versículo 13, que diz assim:
Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A nossa verdade prática de hoje diz o seguinte: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Essa é a nossa verdade prática, que também é base para a ministração de hoje. Temos também a nossa leitura bíblica em classe, que é o endereço da nossa ministração. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26. Por favor, gente boa, faça essa leitura pausadamente com os teus alunos. Hoje nós vamos analisar a respeito dessa riqueza teológica. Nós vamos estudar exatamente dentro do viés da doutrina sistemática da pneumatologia o fruto do Espírito. Tem gente que cita frutos do Espírito, mas na realidade, corretamente falando, é o fruto do Espírito com diversas qualidades. E vamos tentar compreender com vocês a respeito desse fruto do Espírito. Mas antes de entrar exatamente nessa doutrina sistemática, nós precisamos olhar para a Bíblia, olhar para o texto de Gálatas. Quando nós olhamos para o texto de Gálatas, e isso o próprio John Stott deixa claro para a gente, nós entendemos que Paulo está escrevendo para uma comunidade de irmãos, na realidade para 4 igrejas, não somente para uma igreja só, como muita gente confunde. Paulo escreve para uma comunidade de 4 igrejas conhecida como as Igrejas da Galácia, formada por Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Essas 4 comunidades são apelidadas das Igrejas da Galácia. Quando Paulo escreve essa epístola, que esse texto foi o primeiro texto de todo o Novo Testamento, baseado historicamente a partir do ano 47 depois de Cristo, onde Paulo começa a apresentar princípios da fé cristã. E dentro desse texto, especialmente no capítulo 5, Paulo dedica um período enorme para descrever a diferença entre as obras da carne e também a diferença do fruto do Espírito que habita no crente. E diante disso, nós vamos navegar hoje na nossa ministração. E o primeiro ponto da nossa aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o fruto do Espírito na vida do crente. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Com essa informação que acabamos de trazer para vocês a respeito da importância da epístola aos Gálatas, a epístola da Galácia em si, nós entendemos a partir de uma perspectiva, de uma linha temporal, que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, falou primeiro a respeito do fruto do Espírito. O fruto do Espírito nos traz orientações de uma vida de santificação e nos aproxima de Deus. E é interessante que Paulo cita primeiro o fruto, para depois, então, falar a respeito dos dons espirituais. Esses dons que são detalhados, como nós já estudamos aqui em lições passadas. E agora nós vamos entender exatamente sobre essa qualidade importante, sobre a fantástica manifestação do Espírito Santo na vida do crente, em uma santificação pessoal. O primeiro subtópico aqui trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD: a definição. Quando nós olhamos nesse primeiro subtópico para compreender sobre o fruto do Espírito, nós precisamos ter uma perspectiva histórica a partir da visão do próprio Osiel Gomes, que coloca exatamente para a gente em seu texto que o propósito do Espírito Santo, em primeiro lugar, é produzir no crente fruto, não obras. Não são qualidades morais, mas na realidade são dádivas de Deus dadas ao crente que tem um relacionamento com Jesus em santificação. Isso quer dizer, na visão do Osiel Gomes, que o Espírito Santo trabalha no crente, transformando o crente, lhe dando então qualidades espirituais. E o apóstolo Paulo, escrevendo o texto aos irmãos da Galácia, a carta aos Gálatas que citamos para vocês, faz questão de trazer uma diferença. Faz questão de apresentar as obras da carne e, ao mesmo tempo, o fruto do Espírito que traz na vida do crente qualidades espirituais, levando o crente a uma vida de santificação.
Sobre a definição, o próprio pastor Ezequias Soares traz o seguinte argumento: que o fruto do Espírito Santo, na realidade, é também o resultado de um amadurecimento espiritual na vida do cristão. Isso quer dizer que quando o crente aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo sobre si. O Espírito Santo passa a fazer morada nele. Isso aqui, como nós já explicamos em lições passadas, que inclusive estão disponíveis aí para você, não é o batismo com o Espírito Santo. É a habitação do Espírito Santo na vida do crente. Esse Espírito, então, começa a trabalhar no crente, a lapidar o crente, a moldar o crente, a trazer nele o amadurecimento da sua fé, até que esse cristão em si, em santificação, deseje, busque o batismo com o Espírito Santo, que é resultado de um transbordar desse relacionamento com Deus. E o fruto do Espírito é resultado dessa regeneração. E o que é a regeneração? É aquele processo que todo cristão passa quando aceita Jesus. É um processo de santificação, de relacionamento com Deus. E no capítulo 5 da Carta aos Gálatas, versículo 22, Paulo cita 9 qualidades importantíssimas. E quais são elas? Paulo cita a palavra amor, que é o amor ágape, nesse sentido de primeiro amor, relacionamento com Cristo. Paulo também cita, nesse versículo 22, o gozo, que vem da palavra grega chara, traduzido também por alegria. Nesse mesmo texto, Paulo também cita a paz, que vem do grego eirene, que traz essa ideia de felicidade e confiança em Deus. Isso quer dizer que somente aquele que tem o fruto experimenta da verdadeira felicidade como Jesus. Olha que coisa linda. Paulo também cita a longanimidade, traduzido aí por paciência, que é dado ao cristão que aceita esse Cristo, que está tendo então essas qualidades concedidas pelo fruto. Paulo também cita o termo grego Christotes, aonde nós podemos traduzir por generosidade, trazendo a ideia de ser alguém amável, receptivo, alguém dado a Deus. Isso é lindo também. Paulo também traz outro termo conhecido como a bondade. E essa verdadeira bondade é conduzida e dada através do fruto do Espírito. Paulo também cita a respeito da fidelidade. Isso também faz parte do fruto do Espírito como uma qualidade dada ao cristão que tem um relacionamento com Jesus. Outro termo que encontramos aqui é o termo praotes, onde nós podemos traduzir do grego para o português como mansidão. E essa mansidão, nesse entendimento bíblico, é quando alguém se deixa dominar pelo Espírito de Deus e esse Espírito de Deus conduz essa pessoa de uma forma espetacular. Outro termo que encontramos até mesmo nessa lista que Paulo cita é o domínio próprio. Olha só, encontramos 9 qualidades. E diante disso, vamos avançar agora, gente boa, para o nosso segundo subtópico, para entender exatamente o que o nosso querido pastor Ezequias Soares traz nessa lição. O fruto no singular. Agora nós vamos observar nesse segundo subtópico essa proposta de entender exatamente que o fruto é trabalhado no singular, originalmente falando a partir da ótica do texto que Paulo escreve aos irmãos da Galácia. Muitas pessoas trabalham a ideia de frutos para contrapor exatamente a questão de obras da carne. Mas vamos entender aqui, olhando para esses textos. Primeiro você precisa observar aí as obras da carne. As obras da carne estão apresentadas no versículo 19 do capítulo 5 de Gálatas. E quais são essas obras da carne que são citadas aqui? O pastor Osiel Gomes chega a trabalhar exatamente as divisões a partir dessa perspectiva das obras da carne. E a primeira divisão que ele apresenta são as obras da carne voltadas para a área sensual. Que obras são essas? A prostituição, a imoralidade, a impureza e corrupção sexual, a lascívia, que é a falta do controle sexual, e também a luxúria. Ele também traz outra divisão aqui, conhecida como obra da carne também, que é a idolatria.
são os pecados voltados para a área da religião, onde entra tanto a idolatria como também a feitiçaria. Isso também é visto como obra da carne. Também é citado como obra da carne a falta de temperança. E nessa falta de temperança, encontramos exatamente as inimizades, as porfias, que se trata exatamente de desejos egoístas. Também é citado como obra da carne aqui a ideia da glutonaria, bebedeira e farras. Paulo ele começa a trazer para a gente aqui explicações demonstrando exatamente que as obras da carne são reais. E se o cristão vacilar, ele pode ser dominado pelas obras da carne. Estamos analisando uma doutrina sistemática. E o fruto do Espírito, trabalhando, contrapondo essas obras da carne, é trabalhado no singular, no sentido de ser um fruto que trabalha de uma forma espiritual na vida do crente, trazendo qualidades que ajudam esse crente a combater todas essas obras da carne. E olhando exatamente para o versículo 22, que já citamos no primeiro subtópico, você vai encontrar exatamente todas essas qualidades do fruto do Espírito. O Ezequias Soares cita até mesmo na lição o exemplo do missionário Eurico Bexten, que traz o exemplo de uma laranja, que possui vários gomos. Aqui no Nordeste também temos um exemplo muito interessante, que é o próprio exemplo da tangerina ou mexerica, que é um fruto só, com várias divisões, com várias qualidades, em outras palavras. Nós precisamos observar que esse fruto é trabalhado através do Espírito na vida do cristão. É algo literalmente espiritual, que conduz o crente agora para uma vida de santificação a Deus, contrapondo então as obras da carne. Por isso é importante levarmos em consideração que ele é trabalhado no singular. É um fruto só, é uma manifestação só, dada à vida do crente, que é trabalhado por Jesus. E isso conduz esse crente na sua vida diária a ter uma vida melhor, que exalte a Deus. Avançando, gente boa, vamos então para o terceiro subtópico aqui do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Andar no Espírito. Esse é o nosso terceiro subtópico, que está baseado aí no capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. O próprio apóstolo Paulo cita nesse texto, que acabamos de entender aqui à luz da palavra de Deus, analisando essa doutrina e entendendo a respeito dessa qualidade do fruto do Espírito, ele faz questão de falar que o cristão precisa andar no Espírito. Isso quer dizer que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo em nossas decisões, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com a nossa família, em tudo que fazemos. Precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. E todo crente em Jesus precisa desenvolver o fruto. E na ideia e no pensamento paulino, ser guiado pelo Espírito é vencer os impulsos carnais, as obras da carne. Essas obras que citamos para vocês no subtópico passado. E Colossenses capítulo 1, versículo 10, diz que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo e temos a vitória sobre as obras da carne, nós então começamos a ser moldados em uma vida de santificação para Deus, crescendo nesse conhecimento em Deus. Como é importante crescermos em Deus, estudar a palavra, sermos guiados por esse Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, diz que nós precisamos andar para agradar a Deus. Isso é caminhar com Jesus. E quando o crente pentecostal é cheio do Espírito Santo, tem as qualidades do fruto do Espírito, ele anda para agradar a Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 2, nós entendemos que devemos andar em amor, andar em gratidão a Deus. Efésios 5:8, nesse mesmo texto, Paulo diz que nós devemos andar como filhos da luz, diferentes. O crente é diferente. O crente se comporta diferente até mesmo na hora de negociar. Nós precisamos entender que em tudo em nossas vidas devemos fazer para a glória de Deus, para a exaltação de Deus, para honrar o Senhor.
Colossenses capítulo 2, versículo 6, Paulo ainda cita para os irmãos da igreja de Colossos agora, dizendo, andai nele. Então, obter o fruto do Espírito é ser conduzido pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito. O Osiel Gomes, como eu acabei de citar para você, ele diz que esse fruto, na realidade, é algo espiritual. Não são questões morais, por exemplo, realizadas por obras humanas, mas é algo espiritual que Deus dá para aquele que tem um relacionamento com Jesus, como obra também dessa regeneração no processo da salvação da vida do cristão. E aqui entra aquilo que eu estou dizendo para você. Em uma linha temporal, conhecendo o texto dos Gálatas, nós percebemos muito bem que Paulo escreve esse texto primeiro, antes de citar os dons espirituais nas demais cartas que são escritas futuramente por ele. Então, observe, Paulo tinha a noção que o Espírito Santo trabalhava no processo da salvação do cristão através desse fruto, que trazia qualidades, transformações na vida do crente. E andar em Jesus é exaltar a Deus em tudo. Vamos avançar para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A diferença entre o fruto e os dons do Espírito. Esse é o nosso segundo ponto da nossa lição. E eu quero louvar a Deus pela iniciativa do pastor Ezequias Soares em trazer essa definição. Tem muita gente que confunde o fruto do Espírito como um dom. E na realidade não é isso. Tem uma diferença. Tem uma divisão. O dom é algo dado por Deus, é algo manifestado para uma capacitação missionária, para uma obra específica, para a ação da igreja. O fruto também é algo dado por Deus, mas na vida do crente, em santificação, um processo interno que é trabalhado na vida daquele que aceitou a Cristo, como parte da regeneração desse cristão. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A diferença. Esse é o primeiro subtópico do ponto número 2. Aqui o pastor Ezequias Soares procura demonstrar a diferença entre o fruto e os dons do Espírito, porém apresentando também um elo de ligação que o próprio apóstolo Paulo descreve, que é apresentado tanto no fruto como também nos dons do Espírito. E que elo de ligação é esse? É o amor. O amor é essa ponte. E esse amor liga ao mesmo tempo o fruto, como também os dons do Espírito. E aqui nós também precisamos entender que existem diferenças, mas também existem ligações, pontos de acesso. Ambos são operados na vida do cristão. Um trabalha exatamente para a edificação da igreja, que é, nesse caso, os dons espirituais, nesse conjunto, é trabalhado para a edificação da igreja, e o fruto do Espírito é trabalhado na vida do cristão, na edificação do crente. E em 1 Coríntios 12:31, Paulo diz que o maior dom que existe é o amor. Então, esse amor, ao mesmo tempo, é uma ponte de ligação que é também o maior dom apresentado dentro das Escrituras. E em Gálatas 5:22, Paulo encabeça o fruto do Espírito com amor. Observe, Paulo diz em Corinto, falando a respeito dos dons espirituais, dizendo que o maior dom é o amor, uma ponte. E em Gálatas 5:22, ele inicia as qualidades do fruto do Espírito com o amor. Olha a ponte aí. E essa ponte de ligação é o direcionador cristão. 1 Coríntios 13:13, Paulo fala a respeito da supremacia desse amor. Ambos, tanto o fruto do Espírito como os dons espirituais, são diferentes, mas ao mesmo tempo são interligados. 1 Coríntios 13, 1-3, o próprio Paulo faz questão de dizer que sem o amor nada valeria a pena. Então, entender o fruto e entender exatamente os dons, nós precisamos conhecer a ponte de ligação que é o amor. Tem diferenças? Claro que tem, mas o amor interliga
ambas as manifestações espirituais na vida do cristão. Avançando, vamos para o segundo subtópico agora, desse segundo ponto que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Os dons na igreja. Nesse segundo subtópico, precisamos observar que os dons são relevantes para a edificação da igreja, para a comunidade. Ou seja, é a ação do Espírito Santo na vida do crente em ação missionária. 1 Coríntios 12:1 está escrito que nós não devemos ignorar os dons espirituais. E como é importante olharmos para os dons espirituais, como nós já estudamos em lições passadas aqui. Em 1 Coríntios 12:31, o próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar os melhores dons. Então, os dons são relevantes para o crescimento da igreja. E esses dons trabalham na igreja, são demonstrados para a igreja, como ação do Espírito. 1 Tessalonicenses 5:20 está escrito que nós não devemos desprezar os profetas de Deus no meio da comunidade cristã. Então tem essa diferença aqui. Observe, Paulo está falando para a igreja, o pastor Ezequiel Soares está colocando isso para a gente, que há uma diferença entre o fruto e os dons, e nós não devemos desprezar os dons. E em 1 Coríntios 3, versículo 10 ao 12, você percebe que os dons são colocados aqui como bases para a fundamentação desse edifício que é a igreja. Então, observe, os dons são algo para a comunidade. O fruto é algo pessoal, como nós estamos explicando para você. Os dons é o Espírito Santo trabalhando na comunidade que é a igreja, na edificação da igreja como um todo. O fruto é o Espírito Santo trabalhando em você, em sua santificação, em sua regeneração em Jesus. E Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12, fala exatamente que estamos em uma batalha espiritual. Daí então a necessidade de tomarmos posse dessas ferramentas espirituais que são dadas através dos dons espirituais. Então, na linha de pensamento pentecostal, nós não desprezamos o fruto do Espírito de maneira nenhuma. O fruto é o Espírito Santo trabalhando na vida do crente de forma pessoal, em santificação em Cristo. Agora, os dons espirituais é também o Espírito Santo trabalhando na igreja, na comunidade, que usa o crente de uma forma espetacular para uma missão. Avançando, espero estar contribuindo com você até aqui. Vamos para o terceiro e último ponto da aula de hoje aqui da classe dos adultos, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O Espírito se opõe à carne. Esse é o terceiro e último ponto da aula de hoje. Entendendo exatamente sobre a importância do fruto, nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que o fruto é esse trabalhar do Espírito Santo em sua vida, te conduzindo exatamente para uma vida santa, abrindo mão aí das obras da carne que citamos aqui. Quando nós olhamos para a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13 ao 15, Paulo cita exatamente sobre o perigo das obras da carne. Ele também fala no versículo 19 sobre o terrível trabalhar da carne na vida daquele que é dominado pelas trevas. Mas aquele que é dominado por Jesus, ele é guiado agora pelo fruto do Espírito. E diante disso, nós precisamos observar exatamente o primeiro subtópico, que trata sobre o legalismo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 18, na carta, Paulo faz questão de dizer para os irmãos da Galácia que ser legalista é viver de acordo com a lei, é ser preso a uma vida religiosa, excluindo aí o processo da salvação em Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 14, quando Paulo escreve a carta, é importante a gente levar em consideração, ele escreve exatamente para desfazer o que alguns judeus legalistas, judaizantes, que estavam saindo de igreja em igreja, impondo aos irmãos que aceitaram a Cristo preceitos religiosos, como a circuncisão, dizendo para o crente que aceitou a Jesus pela fé que a sua salvação não era completa, ele precisava se circuncidar para ser salvo. Isso é legalismo. O legalismo, por exemplo, é impor algo ao mesmo patamar da salvação. É impor algo religioso para a vida de alguém,
no mesmo peso da salvação. E Paulo combate o legalismo. O legalismo também é visto como obra da carne. Capítulo 5 da Carta aos Gálatas, versículo 15, Paulo diz que o legalismo produz em si somente competição, egoísmo, desavença, brigas entre os irmãos. É por isso que a gente precisa tomar cuidado. O verdadeiro professor da escola bíblica ensina a palavra, prega a palavra, e não somente doutrinas que são impostas por homens no mesmo peso da salvação. Se você estiver fazendo isso, fuja. Isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho aponta para Cristo. Cristo é maior do que a religião. Cristo é maior do que a religiosidade. Cristo é maior do que as sentenças impostas por homens. Paulo combate isso. A nossa verdadeira fé é estabelecida em Jesus, em Cristo. E é por isso que nós precisamos entender que o nosso relacionamento não é com a placa denominacional, não é com a igreja em si, mas é com Cristo, o dono da igreja. Avançando, gente boa, vamos então para o nosso segundo subtópico aqui do ponto número 3, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a carne e o espírito. O termo grego para carne, nesse segundo subtópico a gente precisa entender, é charx, que a Bíblia também traz de diversos conceitos a respeito desse termo. Como em Gálatas, capítulo 4, versículo 13, que pode ser também, por exemplo, uma fraqueza na sua carne, no seu corpo, uma fraqueza física, ou uma doença no próprio corpo em si. O mesmo termo, em Romanos, capítulo 1, versículo 3, também é traduzido para o ser humano, o homem de carne, nesse sentido aqui. Versículo 24 desse primeiro capítulo de Romanos também pode ser traduzido para o pecador, para aquele que está afastado de Deus, aquele que é dominado pela carne. Romanos 8:8 também é traduzido para desejos pecaminosos, desejos impuros, que são vistos como pecados também. Então, olhar para a Bíblia e entender exatamente sobre o processo da carne na vida do ser humano é entender que a nossa tendência caída nos leva ao pecado quando somos dominados pelos nossos próprios desejos. Isso é fruto da queda. E essa queda gera em nós o afastamento da presença de Deus, levando os nossos pensamentos a serem conduzidos por desejos maus. Isso é carne. Olhando para a Bíblia também, compreendendo exatamente essa questão de carne versus espírito, entendemos que em Cristo agora, quando aceitamos a Jesus e passamos pelo processo, e estamos passando pelo processo de regeneração, o Espírito Santo habita em nós. E agora nós não somos guiados pelos nossos próprios desejos, mas somos guiados pela vontade de Cristo, pelo desejo de Cristo, pelo escolher de Cristo para nós. E existe sim uma oposição entre a carne e o espírito. É aquela ideia que o espírito te conduz para uma santificação, mas a carne te conduz para o pecado. E aqui você precisa levar em consideração que devemos seguir o desejo e a vontade do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos, em primeiro lugar, acima de tudo, buscar a presença de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus para o nosso crescimento em Jesus. Gente boa, vamos então para o nosso último subtópico da aula de hoje, que é o terceiro, aqui do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: os vícios. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 ao 21. Você vai perceber, à luz da palavra de Deus, que Paulo começa a citar uma sequência de pecados terríveis. Ele cita 15, que são conhecidos como obras da carne, que já citamos aqui. Só nesse texto ele detalha essas obras. Mas Paulo também cita essas obras em outras listas, em outras cartas também, como em Romanos capítulo 1, versículo 29 ao 31, onde nós encontramos até mesmo lá em Romanos a citação do homossexualismo, também vista como obra da carne. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, Paulo também traz outra lista aqui, vista como obra da carne. Vale a pena você apresentar em sala de aula.
E também em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Paulo traz listas apresentando toda a condução da carne, apresentando toda a destruição que a carne provoca na vida daquele que não serve a Jesus. E especialmente no versículo 21 do capítulo 5, ele fala coisas semelhantes a essas, trazendo aí essa ideia de que aquele que pratica as obras da carne, guiado pelas trevas, guiado pela sua própria vontade, não tem parte no reino de Deus. Então, quando você é dominado pela sua carne, você está perdendo o acesso ao reino. E é aqui que nós precisamos lapidar com você, trabalhar com você, para que você possa trabalhar com os teus alunos a importância de dar lugar para a vontade do Espírito Santo na tua igreja, para você, em você. E aquele que é dominado pelo Espírito, ele é guiado em amor, em graça, em misericórdia, em paz, em bondade, em vontade divina. Que você seja guiado pelo fruto do Espírito. Que Deus possa abençoar você de uma forma espetacular nesta ministração. Que você seja um instrumento de Deus na escola bíblica dominical da tua igreja. E eu te aguardo por aqui na lição de número 6. Hoje nós vamos trabalhar sobre a santificação, como prometidos com a ética do reino de Deus. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Se contribuir com você, deixa aí teu comentário e acesse o nosso site Facilita EBD. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.